As mãos dele tremiam mais do que as minhas, o que, tendo em conta que era eu quem segurava a seringa, já dizia muito sobre o estado das coisas naquela tarde de outono. Tinha sido um dia daqueles em que o céu não se decide, nem chove de verdade, nem deixa de ameaçar. Eu estava a terminar o meu turno na clínica quando a minha colega Beatriz me passou uma nota escrita à pressa. Casa particular, senhor de meia-idade, injeção de rotina, recusa ir ao centro de saúde. Abaixo, uma morada numa rua que eu conhecia de nome, mas nunca tinha percorrido a pé. Peguei na minha mochila preta, a que tem o fecho que range sempre no momento mais silencioso possível, e fui. A porta foi aberta por um homem de talvez 50 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas, óculos de armação fina, aquele género de pessoa que parece ter passado a vida inteira a ser competente em tudo. Engenheiro, talvez, ou arquiteto, alguém habituado a controlar as coisas. Estava a transpirar ligeiramente. Boa tarde, disse ele, com uma voz que tentava soar casual e não conseguia. Obrigado por vir. Entre, por favor. O apartamento cheirava a livros e a café frio. Havia uma estante enorme na sala, pilhas de revistas técnicas, uma caneca esquecida em cima de um dicionário. Aquele tipo de casa onde se percebe que a pessoa vive muito dentro da própria cabeça. Pode sentar-se aqui, disse eu, apontando para o sofá, ou prefere a cadeira? Tanto faz, respondeu ele, e depois de uma pausa, nunca fui muito bom com estas coisas. Sorri. Não um sorriso profissional, o de circunstância, o outro, o que é genuíno. Ninguém é, disse. Mesmo os médicos. Há um cardiologista no hospital onde fiz estágio que desmaia quando lhe tiram sangue. É uma das coisas mais reconfortantes que já vi na minha vida. Ele riu. Uma risada curta, surpreendida, mas real. E os ombros desceram 1 centímetro. Isso é metade do trabalho, já sabe? Fazer os ombros descerem. Abri a mochila com calma. Não com pressa. Nunca com pressa. A pressa assusta as pessoas. Faz parecer que há qualquer coisa a correr mal. Pus tudo em cima da mesa de centro, com movimentos deliberados. A seringa, já preparada na embalagem, o algodão, o álcool, a luva de látex. Qual é o braço que prefere? Perguntei. O direito, disse ele. E depois, quase em segredo. Embora não faça grande diferença, pois não? Faz alguma. O músculo deltoide, aqui, nesta zona, é ligeiramente mais acessível no braço não dominante em pessoas que trabalham muito com as mãos. Fica menos contraído. Mas no seu caso, como é uma intramuscular simples, tanto serve. Ele olhou para o próprio braço, com uma expressão que eu só posso descrever como filosófica. Nunca pensei que tivesse um músculo deltoide com preferências. Toda a gente tem, disse eu. É uma das coisas que a faculdade não ensina logo no início, e devia. Calcei as luvas. Há qualquer coisa nesse gesto, o som seco do látex a ajustar-se aos dedos, que muda o registro de uma conversa. Não de forma má, é apenas uma mudança de tom, como quando se apaga a luz principal e se acende só o candeeiro de secretária. O espaço fica mais pequeno, mais concentrado. Pedi-lhe que arregaçasse a manga. Limpei a zona com o algodão embebido em álcool, um movimento circular, do centro para fora, deixar secar 2 ou 3 segundos, não limpar de novo depois, porque se limpar de novo contamina, e enquanto fazia isso, continuei a falar. Não sobre nada importante, sobre o tempo, sobre o cheiro a chuva que estava a entrar pela janela entreaberta, não porque eu precisasse de falar, mas porque ele precisava de ouvir. A distração é uma técnica honesta, aliás. Não é enganar ninguém, é simplesmente dar ao sistema nervoso qualquer coisa menos urgente em que pensar. Vai sentir uma picada, disse eu, pequena, e depois uma pressão. Se sentir ardor, diga-me, mas é normal. Ele assentiu, fechou os olhos, e eu encontrei o ponto. Um terço superior do deltoide, longe do nervo radial, longe do acrómio, e entrei com um ângulo de 90 graus, rápido e limpo, como se o músculo fosse apenas músculo,
e não o lugar onde ele guardava o medo de agulhas desde os 8 anos de idade, quando uma enfermeira impatiente lhe dissera para não ser bebê. Aspire levemente antes de injetar, sempre, em qualquer intramuscular, para confirmar que não estou numa veia. Não havia sangue. Ótimo. Injetei devagar, devagar mesmo. O líquido precisa de tempo para se distribuir pelo tecido e se entrar demasiado rápido, dói. Não muito, mas dói o suficiente para que a pessoa se lembre, e a memória da dor é pior do que a dor em si. Retirei a agulha num movimento único, pressionei com o algodão, não esfreguei, esfregar irrita o tecido, e disse: pronto. Ele abriu os olhos. Já acabou? Já. Ficou a olhar para o braço como se fosse uma prova de algo. Não sei bem de quê. Talvez de que as coisas assustadoras às vezes acabam antes de termos tempo de sofrer o suficiente. Enquanto arrumava tudo, a seringa vai para o contentor rígido, nunca para o lixo comum, nunca, por favor. Ele disse: posso perguntar uma coisa? Claro. Tem sempre esta calma? Ou é treinado? Pensei um momento antes de responder. As duas coisas, disse. No início é treinado, depois de algum tempo torna-se genuíno, mas nunca desaparece completamente a consciência de que é uma pessoa à sua frente. Espero que nunca desapareça. Ele assentiu lentamente, como quem guarda uma frase para mais tarde. Antes de sair, ele perguntou se havia alguma coisa que devesse fazer a seguir. Disse-lhe que sim. Se o local ficasse dorido nas horas seguintes, o que é normal, o músculo reage sempre um pouco, podia aplicar calor seco, um pano morno, durante 10 a 15 minutos, não gelo. O gelo contrai os vasos e atrasa a absorção do medicamento. Calor, sim. E se aparecesse vermelhidão com mais de 2 cm à volta do ponto de injeção, ou febre acima de 38 graus, que ligasse. 38, repetiu ele, como se fosse um número que precisasse de memorizar. 38, confirmei. Abaixo disso, o corpo está apenas a trabalhar. É o que o corpo sabe fazer. Saí para a rua quando já estava quase de noite. Aquela hora estranha em que as janelas começam a acender-se uma a uma e o ar cheira a jantar e a folhas molhadas. Fui a pé até ao autocarro. Pensei nele, naquele homem que controlava tudo e que tinha ficado ali, de olhos fechados, a confiar que eu sabia o que estava a fazer. Há uma intimidade nisso que nunca aprendi a nomear completamente. Não é amor, não é amizade, é outra coisa. É o momento em que alguém decide que pode confiar em si, com o próprio corpo, com a própria dor, com o próprio medo. E você segura isso com cuidado, como se fosse frágil. Porque é. Às vezes penso que é a coisa mais séria que faço no meu dia, mais séria do que qualquer diagnóstico. O autocarro chegou. Entrei. Sentei-me junto à janela e olhei para as luzes da cidade a passar. Havia uma mulher à minha frente a adormecer com a cabeça encostada ao vidro e eu pensei, também ela confia. Em alguém. Em alguma coisa. Talvez seja isso que nos mantém aqui, a capacidade de fechar os olhos quando é preciso e deixar que as mãos certas façam o seu trabalho.